É um prazer para mim, com certeza para o Risieri também, estar apresentando aqui parte dos resultados que compõem vários trabalhos do grupo, não somente do NQLA, como também do grupo lá da UFMG, chamado GEPAMA. Então, seguindo o sumário, né, passado pela Jane, inicialmente, a gente vai fazer uma contextualização desse trabalho, da equipe da parte de modelagem, né, a gente vai focar precisamente nessa apresentação de agora e sequência o professor Eric e o professor Davidson sobre o WRF Smoke, e eles vão falar sobre o SEMAC. Para quem não conhece, né, esse sistema integrado de modelagem, ele compõe 3 ferramentas, uma que se chama WRF, que é um modelo de meteorologia, um modelo meteorológico, que foi elaborado por diversas entidades, mas principalmente pela NOAA nos Estados Unidos. O pré-processador Smoke, que na verdade ele não calcula as emissões, tem algumas pessoas que confundem, né, um pouco, ele prepara as emissões que o usuário coloca, então a gente precisa ter um inventário antes de pensar em trabalhar com o Smoke, que também foi uma ferramenta desenvolvida na USPA, e o SEMAC, que é o modelo de transporte químico, que é exatamente o que a Jane acabou de falar, que é ele que vai, através dos seus resultados, gerar as concentrações horárias que a gente precisa para usar posteriormente no trabalho de exposição. Então, como dados de entrada, a gente precisa, para rodar o modelo SEMAC, né, que é o que a gente, no final, está pretendendo aqui nesse trabalho, a gente precisa ter dados de entrada meteorológico, que vai ser através do modelo WRF que a gente vai obter essas saídas, as emissões de todas as fontes que você desejar colocar, inserir, a gente vai obter através do modelo Smoke, e esse modelo fotoquímico, né, o modelo químico de transporte, ele também precisa de condição inicial e de fronteira. Na verdade, não somente o modelo SEMAC, como também o WRF. Então, os dois modelos, tanto o meteorológico quanto o de qualidade do ar, necessitam de condição inicial e de contorno. Então, como saída, eu coloquei aqui a saída das três ferramentas, né? O modelo SEMAC, a gente tem as concentrações horárias, que serão apresentadas na próxima apresentação. O modelo WRF, ele vai fornecer todas as variáveis meteorológicas, também horária e tridimensional, e o Smoke, que vai processar essas emissões que o usuário colocou nessa ferramenta, para depois, para que essas emissões, elas estejam no formato adequado para o modelo de qualidade do ar, o SEMAC. Qual a importância do SEMAC nisso tudo, nesse sistema integrado, né? A diferença, por exemplo, de você usar um modelo de dispersão e um modelo que inclui a fotoquímica, as reações químicas, né, os mecanismos químicos que vão fazer com que as reações secundárias aconteçam na atmosfera, é a possibilidade, por exemplo, de a gente estudar o ozônio, que é um poluente que não é emitido diretamente na atmosfera, e a gente consegue, através dos precursores, fazer com que esse modelo gere as concentrações de ozônio. Então, traduzindo o que foi falado no slide anterior, a gente tem um módulo da meteorologia, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Importante frisar que utilizar o modelo meteorológico para cada região do mundo vai ser de forma diferente, porque a gente sabe que cada latitude vai ter uma condição de tempo, de clima, de topografia. Então, isso tudo tem que ser avaliado, e nem todas as configurações servem para qualquer lugar, e mesmo as configurações que a gente usa, por exemplo, em Vitória, de um ano para outro, ela pode não ser adequada. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Então, nesse trabalho, a gente usou o modelo meteorológico, que foi depois esses dados pré-processado, pós-processado pelo MCIP, que é uma interface para que esses modelos que não foram, né, os modelos não foram criados, desenvolvidos pela mesma organização, então eles não conversam. O Smoke, ele já conversa diretamente com o SEMAC. O WRF, ele precisa ser processado novamente, para que, sim, a gente consiga inserir no modelo químico de transporte, que é o SEMAC. O Smoke, que é a ferramenta que vai processar as emissões, ela, como eu falei, ela precisa desses dados, que podem ser um inventário local, que é o que a gente vai apresentar agora, e também a gente pode inserir modelos globais, de emissões globais, como emissões biogênicas, emissões de queimadas, tá?
Isso tudo envolvendo vários mecanismos químicos, que a gente tem um trabalho hoje que também faz parte do ASMAVIX, que está avaliando os diferentes mecanismos químicos na formação do ozônio, por exemplo, que é o trabalho do Gustavo. E após todo esse processamento aqui, que é tudo em Linux, que tem essa dificuldade, assim, para os iniciantes, né? A gente tem que pós-processar os dados através de ferramentas de análise, como R, Python, entre outras. Quem está utilizando esse sistema integrado de modelagem, né? Se a gente for olhar em termos do mundo, a gente está aqui, né, a corzinha azul, verde, em torno de 600 downloads que foram feitos desde 2005 para cá. E aqui eu listo alguns trabalhos que já foram publicados, né? A maioria deles é em colaboração com a NQLA, o Cimatec e a UFMG. Então, a gente tem poucos trabalhos, poucos grupos trabalhando com esse tipo de modelagem no Brasil. Se você for olhar os números de outros países, né, o próprio Estados Unidos tem bastante, assim, um maior número de usuários. Por que temos essa limitação no Brasil? Simplesmente pela falta de dados, né? Se a gente for olhar, isso aqui é uma tabela que tem na dissertação do Fábio, que foi meu aluno de mestrado. Ele fez um resumo geral, isso é 2018, né? Não sei como é que está hoje, mas só tínhamos 2 inventários de emissão em nível nacional. Um que foi pelo Ministério do Meio Ambiente, que é apenas veicular, e outro que foi elaborado numa tese de doutorado lá de Londrina, que foi publicado recentemente, apesar do ano base aqui, 2011, que é apenas industrial. Então, a gente não tem um inventário nacional agregando todas as fontes. Então, o que acontece? Os grupos que trabalham aqui no Sudeste, no Sul do país, no Centro-Oeste e no Nordeste, os grupos que trabalham têm que lutar, como a gente vai ver daqui a pouco o Rizieri mostrando, para preparar esses dados. Por que eu falo lutar? Existem diversas dificuldades, a gente vai ver que, deixa eu voltar aqui, mesmo aqui em Vitória, a gente tendo, você vê, o único inventário da lista aqui, que foi feita essa revisão de literatura, completo, que é uma parceria entre a Ecosoft e o IEMA, apesar de estar completo, ele não está preparado, ele não foi construído, nem este, nem outros, né, foram construídos preparados para usar em modelos de qualidade do ar. Então, o que é preparado? Vocês vão ver algumas dificuldades que todo grupo passa, e é por isso que limita o número de usuários. Então, os inventários, geralmente, eles são trazidos, né, para a população, por exemplo, em dados anuais, toneladas por ano, são reportados a níveis de cidade ou coordenadas, e os poluentes inventariados, eles não são especiados, como no caso de compostos orgânicos voláteis e material particulado. Então, ele emite material particulado inalável, ele vai estar colocando no inventário apenas isso. Já os modelos, já o SMOKE, né, que é o processador dessas emissões, ele precisa de um detalhamento. Então, o que a gente vai precisar? A gente não precisa de dados anuais, a gente tem que pegar dados horários. Esse SMOKE, ele vai transformar esses dados, né, que foram reportados em cidades, em nível de cidade ou coordenadas, para um formato de grade, como a gente está vendo aqui embaixo. Outra, e talvez seja a maior dificuldade, seria no caso das emissões, porque a gente não vai emitir material particulado inalável, PM10 ou PM2,5, a gente vai emitir as espécies químicas, tá? E, da mesma forma, a gente precisa que cada fonte que foi reportada no inventário tradicional do órgão, a gente precisa classificar essa fonte pela sua categoria. Então, é preciso utilizar bancos internacionais para fazer toda essa conexão, essa ligação entre as fontes que foram inventariadas e o que, de fato, o modelo precisa. Então, tudo isso, a gente precisa, além dos dados que foram liberados, né, que foram disponibilizados, a gente precisa, por exemplo, de distribuição temporal por categoria de fonte. Geralmente, o inventário, ele tem apenas algumas distribuições temporais. Esse aqui é um exemplo, né, da minha tese, que mostram 2 distribuições temporais para veículos leves e veículos pesados. Então, a gente tem horas de pico que emitem mais. Isso tudo a gente precisa falar para o modelo, para que ele transforme
e que seja também, né, que no formato de grade. Então, a gente passa esses dados pontuais, vamos dizer assim, que pode ser área pontual ou volumétrica, difusa, a gente passa para que o modelo ele interprete e na saída, isso aqui é uma saída do paper do Rizieri, mostre aqui em cada espaçamento de grade a emissão em mols por segundo, no caso de um gás como esse aqui do CO. Então, a gente tem que fazer a especiação química, tá, dos compostos orgânicos voláteis e do material particulado, tanto PM10 como PM2,5. Então, tudo isso requer uma mão de obra trabalhosa e geram outros problemas, como alguns pequenos erros que a gente pode assumir com qualquer distribuição temporal, por exemplo, equivocada. Bom, como a Jane falou no início, a gente está aqui para mostrar, né, parte do desempenho do WRF. Por que parte? Porque senão eu ia ter que passar horas aqui falando só do modelo meteorológico. Então, esse trabalho, essa parte da modelagem meteorológica foi desenvolvida por diversas mãos, mas principalmente pela Yasmin, com vários pitacos de todo mundo, né? Queria agradecer a Yasmin, que deve estar aí presente. Então, a gente fez 3 grades aninhadas, né? Foram 3 grades aninhadas, ou seja, são 3 domínios, um dentro do outro, mas somente o domínio 03 aqui, que é em zoom esta área aqui, que a gente vai usar tanto para o modelo meteorológico, quanto para o SMOKE, quanto para o SEMAC, porque o SMOKE, ele também recebe esses dados meteorológicos para estimar algumas emissões. Então, as configurações do modelo que foram usadas, a gente usou o modelo versão 4.1.5, usamos os dados de entrada da Europa, né, o ERA 5, o uso e ocupação do solo foi o MOLDES, de acordo com o próprio default, a gente não mudou. Os meses simulados, a gente focou nos meses que houveram as campanhas, né? A gente teve 3 campanhas durante o projeto Asmavix até o momento. A resolução horizontal dos domínios, né? Foi 9, 3 e 1 quilômetro, então cada domínio desse tem uma resolução. A resolução que a gente vai trabalhar é esta, de 1 quilômetro, aqui menorzinho. E na vertical foram utilizadas 44 camadas, ou seja, 44 níveis verticais. A Yasmin também ela fez alguns testes com relação à extração desses dados, qual o dado da concentração, por exemplo, seria utilizado para comparar, para utilizar no estudo de exposição. Então, com esse objetivo, a gente testou 4 metros, altura de 10 metros e 20 metros. Então, isso tudo foi possibilitado porque foi utilizada uma parametrização dentro do WRF, que se chama Building Energy Parametrization, que ele vê o dossel urbano e permite que a gente extraia diferentes níveis dentro de uma área urbana, vamos pensar assim. Então, a gente pode ver aqui, bem rapidamente, né? Deixa eu mostrar, cada linha significa um nível, tá? Que a ideia de avaliar diversos níveis foi justamente para ver a performance do modelo. A gente observa que para a temperatura, em termos horários, né? A gente tem aqui que a linha e bateu, ou seja, para a temperatura, o modelo que melhor se adequou à estação foi aquele que foi extraído a 20 metros, tá? Os outros, eles superestimaram um pouco a temperatura máxima. Em termos de desempenho, né, existem várias métricas que a gente pode utilizar. Aqui eu cortei, tem uma tabela enorme, mas para ser mais simples aqui a apresentação, isso aqui é o erro médio absoluto. A gente consegue observar que tem duas referências aqui, onde uma considera terrenos simples e outro terrenos complexos, e os erros que podem estar, que a gente poderia aceitar como vamos dizer assim, essa simulação, ela está perfeita, outros, ela está aceitável. Então, a gente tem aqui um intervalo que poderia ser aceito, né, como recomendado, sendo que isso há controvérsias, porque esses artigos, esses trabalhos foram desenvolvidos ou para a Europa ou para os Estados Unidos. Então, a gente sabe que a nossa condição climática é diferente, então nem todo esse benchmark que a gente usa para avaliar o modelo, ele serve para a gente, mas é uma forma, de fato, de avaliar grosseiramente, vamos dizer assim. Então, a gente vê aqui, são diversos pontos, cada bolinha, se é roxa, vai ser a 20 metros, a vermelha 10 e a azul a 4.
o vermelhinho aqui significa o terreno complexo, e o azul, a linha do terreno simples, né, utilizando um terreno simples. Então, a gente observa que, em grande maioria, isso aqui são várias estações, são mais ou menos 8 estações meteorológicas dentro da região, a maioria esteve dentro do benchmark, né, desses 2 benchmarks propostos pelos autores, então a gente considera como uma boa simulação. Quando a gente vai para a velocidade do vento, a gente sabe que, historicamente, Vitória, a Grande Vitória, tem um problema na verdade, né, a Grande Vitória, nós temos um problema em representar o vento utilizando o modelo WRF. Por quê? Porque a urbanização e a localização das estações não favorecem que este modelo, com a resolução de 1 quilômetro, permita acompanhar totalmente o vento, né? Mas a gente vê que algumas estações, sim, estiveram dentro dos 2, né, benchmarks aqui. A gente vê, mais uma vez, né, uma superestimativa, sendo que, dessa vez, olha que interessante, aquela de 20 metros, que pegou bem a temperatura, ela já superestimou o vento. A que melhor se adequou ao vento aqui foi essa linha azul, que é a 4 metros. Então, assim, essa é uma dificuldade que a gente tenta, com diversos outros estudos que estão em paralelo acontecendo, resolver esse problema futuramente, como a atualização do Land Use, Land Cover, entre outras situações, mas o que a gente precisa entender é que o modelo, ele representa bem, a gente tem que separar as estações bem representadas pelo modelo. Então, historicamente, a estação do aeroporto, ela sempre foi muito bem representada, porque ela é uma região livre de urbanização, de edificações, no caso. Então, a gente entende que o modelo, sim, ele está funcionando, mas a gente precisa trabalhar nas estações que saíram um pouco desse viés aqui. E aqui, avaliando uma média diária do modelo, a gente percebe, aqui a primeira campanha está meio clarinha, não sei se para você está dando para enxergar. A primeira campanha foi de 2 a 17 de novembro de 2019, então a gente observa da mesma forma, as 3 linhas coloridas significam os 3 níveis avaliados, e o observado da linha escura. Então, a gente observa que, em termos de médias horárias, claro, tiveram alguns valores, principalmente em máximos e mínimos, que o modelo não captou bem, mas, de uma forma geral, a tendência ela foi muito bem representada. Isso aqui para a temperatura. Para a umidade, estou chamando a atenção aqui na questão na segunda campanha, que foi em dezembro, de 4 a 19, a gente vê que, alguns períodos, o modelo, em todos os níveis, né, extraindo a variável em todos os níveis, ele foi muito bem representado, mas em outros ele subestimou a umidade relativa, por exemplo, aqui, né? Na terceira campanha, isso aqui é a velocidade do vento, esse último gráfico aqui, então a gente tem aqui de novembro a fevereiro, a campanha foi de 7 a 12 de fevereiro, a gente observa que, na grande maioria, as velocidades foram até superiores àquela observada nas estações, na média das estações. Aqui, com relação à direção do vento, a gente observa que, sim, o modelo, o que também é uma surpresa, né, porque a gente lutou muito não é uma surpresa, porque a gente lutou muito para conseguir esse resultado, e por que a gente está mostrando, por que essa preocupação com o modelo meteorológico, para que a gente tem que entender da meteorologia, se eu estou falando de qualidade do ar e de exposição? Simplesmente porque a meteorologia, ela vai estar influenciando a dispersão dos poluentes e a formação de poluentes que dependem de condições meteorológicas favoráveis. Então, a gente vê claramente essa pluma aí de material particulado inalável. Isso é um exemplo, não é do Asmavix, é um exemplo que eu já tinha animado aqui, mas a gente vê quando a brisa marítima entra, a pluma adentra no continente, quando a brisa terrestre vai entrando, ela volta. Então, a gente tem toda uma complexidade aí nesse trabalho, no Asmavix, para representar essas condições, que Vitória é uma região de topografia acidentada e costeira. Então, a gente tem 2 coisas aí que, combinadas, dá um bom trabalho. Então, bom, a gente utilizou para o trabalho Asmavix o inventário oficial da Grande Vitória, que foi elaborado numa parceria do IEMA com a empresa Ecosoft, mas, como eu falei no início, simplesmente pegar o relatório, pegar as emissões
que foram reportadas e colocar no modelo não vai funcionar. Então, para isso, precisa um trabalho enorme, que eu vou passar agora a palavra para o Rizieri, que atualmente ele é professor, visitante não, professor substituto lá no DESA, está trabalhando também com o pessoal do Cimatec, faz pós-doc comigo, também é do NQLA, enfim, ele está trabalhando aí com todos os grupos, e foi a pessoa, juntamente com o Igor e com o Gustavo, que conseguiu aí desenvolver, vamos dizer assim, processar esses dados de uma maneira mais ágil, mas é um trabalho em equipe e a gente deixa aqui os nossos agradecimentos a todos. Rizieri, por favor. Olá, gente, boa tarde. Espero que todos bem. Então, dando continuidade à parte, hoje nós vamos explicar basicamente as etapas do processamento, como a Tassiana disse, do próprio processamento do inventário desenvolvido para a Vitória com o ano base de 2015 para colocar a fim de inserir nos modelos de qualidade do ar. A própria Tassiana disse, isso é um trabalho bem alto e bem detalhista para você conseguir atingir a necessidade que o modelo tem, que o modelo precisa para se aplicar na qualidade do ar. Pode passar, Tassi. Inicialmente, os que nós temos são basicamente tabelas. E eles são separados em diversos tipos, principalmente do tipo de fonte, como, por exemplo, fontes pontuais, fontes área, fontes volumes, veiculares e navios. Isso aqui é só um exemplo para a gente. E, geralmente, os poluentes básicos, geralmente como material particulado, NOx, SO2, CO e compostos orgânicos voláteis. Eu disse no sentido de básico, que, como o Tassiano falou previamente, existem não só o composto direto do inventário, necessita-se de aplicar alguma especiação, principalmente para material particulado fino, como tem o PM2,5 e o COV. Só que, geralmente, como eu disse, esses valores eles estão em valores anuais, entabelados. E no final, nós precisamos jogar essas emissões horárias em grade, que é no formato como a própria Tassiana mostrou anteriormente, né? Então, basicamente, nós vamos converter essa tabela que vocês estão vendo aí, com essas tipologias de fontes, naquele formato de grade. E agora que vou passar para vocês as etapas que nós precisamos realizar para conseguir fazer essa transformação. Pode passar, Tassi. Então, no caso, o próprio Smoke, ele exige diversos arquivos de entrada, que são basicamente arquivos CSV, onde que você vai colocar todas as características. Dentro dessas características, e tem um formato fixo, tá bom? Separado por coluna e por linha, onde que basicamente vão ser todas as informações. E nesses arquivos de entrada, que são os arquivos de emissões, eles vão ser basicamente esse formato FF10, que é um formato padrão do Smoke, onde nós vamos inserir informações tanto de a informação da fonte, a localização, taxa de emissão em short tone e informações, principalmente para as fontes pontuais, informações de vazão, velocidade, altura da chaminé, diâmetro, todas as informações para fazer toda a parte do plume rise dentro do próprio modelo. Então, essa parte nós filtramos, nós separamos, como disse, as fontes pontuais, navios, veiculares, áreas e volume, e essa da fonte pontual é uma das primeiras etapas do processamento desse inventário. Pode passar, Tassi. No caso das veiculares, elas foram destrinchadas de uma forma um pouco mais detalhada, muito por conta dos perfis químicos das tipologias de emissões, principalmente pelo seguinte fator, porque nós temos emissões veiculares, elas podem ser separadas em escapamento. Ressuspensão não é diretamente associada aos veículos, mas está relacionada pelo fato da movimentação dos veículos ressuspender as partículas que estão depositadas. Nós temos evaporativas, causadas principalmente pelo combustível, os freios e o desgaste de pista. Então, essas emissões elas são associadas com as emissões veiculares, por elas estarem na pista, e processos relacionados ao próprio veículo propriamente dito. Só que nós separamos nesses tipos de fontes, não agregamos todas em uma só, pelo fato da especiação química. Como, por exemplo, a especiação química para exaustão do escapamento é um perfil químico que vai emitir um certo tipo de material particulado e um certo tipo de VOC. E já no desgaste de pista de freios, já é outro perfil químico, entendeu? Então, essa foi uma vantagem dessa separação, que agora nós conseguimos também não só identificar qual é a fonte, qual é a via
mas também qual é o tipo de emissão que está sendo emitida. Assim, a gente consegue trabalhar muito, fica mais detalhado o inventário, e nós conseguimos aplicar diferentes perfis químicos e também perfis temporais em diferentes vias, da forma que o usuário necessite. Então, essa foi uma forma que nós encontramos para conseguir destrinchar e deixar ele da melhor forma possível para não só para rastrear todas as fontes, mas também para ficar mais modular, ou seja, o usuário que quiser aplicar diferentes perfis químicos e temporais, ele consegue rastrear assim, todos os arquivos do Smoke, porque são diversos, entendeu? Reforça-se aqui o fato de ser uma tarefa árdua, porque são muitos arquivos e eles têm que conversar entre si, porque uma referência em um arquivo tem que ser referenciado em outro, então isso tem que ter um controle muito bom. Então o que nós buscamos fazer foi exatamente isso, conseguir integrar todos os arquivos, desde o Excel aos shapefiles, aos arquivos de entrada de Smoke, para que o usuário consiga fazer todo esse rastreamento e modificar e editar os arquivos da melhor forma possível. Pode passar, Tássia. Um outro ponto super importante também, que é basicamente, por exemplo, o inventário, nós temos alguns shapefiles, mas muitas vezes nós temos só a via, nós temos a área onde que essa emissão foi estimada, ou até mesmo nós temos só uma coordenada de onde está aquela emissão. E um ponto muito importante é que é chamado o surrogate, que é basicamente essa é uma etapa essencial para distribuir as nossas emissões que estão em um ponto nas nossas grades, na grade do nosso modelo que é proveniente do WRF. E a questão é a seguinte, é saber qual a porcentagem daquela emissão está em cada célula, que muitas vezes, como vocês estão vendo aqui no Zoom, uma mesma rodovia, ela corta várias células, ou até mesmo essa área vermelha, que é a área urbana, ela corta diversas células. Então, uma mesma emissão, ela está espalhada, vamos supor, em 10 células. Então, o objetivo é falar qual a porcentagem daquela emissão que está em cada célula. Então, isso é extremamente importante, porque, como nós vimos nas palestras de manhã, no período de manhã, locais diferentes da cidade têm concentrações diferentes devido às características diferentes da região. Ou tem mais emissões veiculares, ou está mais distante, ou está mais próximo da região industrial. E tentar capturar o máximo dessas características é extremamente importante para a modelagem, porque nós vamos conseguir determinar a correta taxa de emissão que tem naquela célula e tentar capturar o máximo possível da característica daquela região também. Então, por isso que essa etapa é super importante. E nós tivemos bastante cuidado de fazer isso para conseguir fazer a melhor forma e fazer a distribuição usando exatamente a mesma projeção que veio do próprio WRF após passar do MCP. Então, nós tivemos esse cuidado de criar um shapefile e transformar os shapes para as coordenadas e para a projeção correta que veio do próprio modelo para minimizar os erros de distorção provenientes da própria projeção. Pode passar, Tássia. Então, aqui um zoom para conseguirmos mostrar para vocês exatamente o que eu estou falando. Por exemplo, essa em preto são as vias. Como vocês veem, uma via acaba cortando diversas células e a própria mancha urbana também. Então, é esse rateio que precisa se fazer corretamente para exatamente ter o local correto dessas emissões. Pode passar, Tássia. Então, isso no caso, essa parte do surrogate ela é aplicada tanto para a fonte área, volume e também para as fontes linhas, que são as fontes veiculares, tá? Então, assim, nós conseguimos fazer essa divisão das emissões. Já nas fontes área e volume, como geralmente elas não são tão extensas, elas geralmente elas são espalhadas em todo o domínio, mas geralmente elas são mais localizadas, porque cada célula tem 1 por 1 quilômetro. Então, nós decidimos seguir pela coordenada central dessas fontes. Então, nós também criamos um arquivo separado, para as emissões pontuais, emissões veiculares, e agora para a área e volume também são 2 arquivos separados. Que assim nós conseguimos, como eu falei, com essa separação, nós conseguimos rastrear todas as fontes e aplicar perfis diferentes em todas elas. Porque se agregar tudo, a gente perde o nível de detalhe, que como está sendo relatou anteriormente, como o inventário é bem detalhado, é super importante manter esse nível de detalhe, que você consegue trabalhar melhor todas as opções que o modelo tem, você consegue aproveitar a potência que o modelo tem no seu estudo de caso, né? E no caso, para as emissões área e volume... não, pode voltar, Tassi. Nos casos da área e volume, nós conseguimos mapear todas elas, e outro ponto que nós fizemos foi a alocação vertical das fontes volumétricas e dos navios, porque como são fontes que as emissões não são feitas no primeiro nível do solo, nós precisamos estratificá-las verticalmente. Então, dessa forma, nós também aplicamos um perfil vertical tanto para as fontes volumétricas quanto para as fontes de navios.
Pode passar, Tássia. E aqui, no caso, é um exemplo de como foram feitos, porque essas são as fontes, áreas e volume. Então, assim que foi feito o nosso rateio. Cada ponto é uma coordenada e a emissão daquele ponto, daquela emissão, foi alocada diretamente em cada célula. Diferentemente da fontes área e linha, que foi feito um rateio da linha e da área para cada célula, aqui, cada emissão foi alocada exatamente na célula que ela está localizada. Pode passar, Tássia. O outro ponto que nós trabalhamos também são as emissões de sais marinhos, simplesmente para a geração dos arquivos, um arquivo de entrada para o próprio modelo CEMAC, que vai determinar a linha de costa. Exatamente a zona de 50 metros da linha de costa, onde que tem arrebentação de ondas. Nessa região que se tem as emissões de sais marinhos. Então, nós precisamos mapear isso, principalmente a região costeira, que é extremamente importante para a Vitória. Como até na palestra de manhã, como o professor Neval mostrou, existe a presença de cloreto de sódio, que muitas vezes tem associação com próprias emissões de sais marinhos. Então, isso é extremamente importante, principalmente para regiões costeiras, ter esse arquivo. Ele também foi gerado com um shapefile de alta resolução, foi desenvolvido também pelo grupo para conseguir ter a melhor caracterização da região costeira do nosso domínio. Pode passar, Tássia. Outro ponto também foi a divisão das próprias regiões. Por quê? Muitas vezes, quando você coloca numa região só, fica muito difícil você rastrear de onde que essas emissões estão vindo. Então, nós criamos o arquivo CORST, que é um arquivo associado junto com o arquivo de reports do próprio modelo, para conseguirmos identificar qual região que está emitindo mais. Aí você consegue separar por cidade, por estado, por tipo de fonte, por SCC e tudo mais. Então, foi um ponto que nós decidimos criar também, para facilitar também o Quality Assurance e basicamente comparar se o que nós estamos emitindo é exatamente o que o modelo está processando. Então, a etapa extremamente auxilia muito, principalmente para descobrirmos se o modelo realmente está processando todas as nossas emissões. Então, por isso que esse trabalho é tão importante. Então, pode passar, Tassi. Acho que você voltou aí. E o outro ponto foi a especiação química, que nós fizemos baseados para as modelagens no CB607, o Carbon Bond, para gases, e Aero7 para as partículas. E todos os perfis químicos foram baseados principalmente no Speciate 5.0 para PM2,5 e para VOC. Aí foi um trabalho que eu agradeço ao Gustavo, que me auxiliou bastante nessa etapa, que nós conseguimos mapear todas essas fontes para conseguir aplicar o melhor SCC possível. E em casos específicos, nós buscamos a literatura brasileira, de trabalhos desenvolvidos no Brasil, para desenvolver, para extrair os perfis químicos mais específicos para a nossa região. Pode passar, Tassi. E aqui, no caso, nós tentamos ver você alguns exemplos, como fontes, como que está aqui, da esquerda para a direita, tem emissões veiculares, ou seja, como que ficou a distribuição das emissões no domínio. Já aqui, no caso, as fontes área, ou seja, os pontos onde elas foram distribuídas, e à direita nós temos as emissões volumétricas, né? E embaixo nós temos aqui o agregado de todas as fontes para o PM Fine, que é um tipo uma espécie de PM2,5, e à direita, desculpa, o NO2 em mols por segundo. Isso já é a saída do próprio modelo Smoke, tá bom? Isso como exemplo para vocês de como fica o processo. E aqui, outros resultados também para PM2,5, NO2, CO, tanto para a fonte, no caso, veiculares, e também em comparação para as fontes biogênicas. Vale a pena reparar a diferença da escala, tá bom? Como vocês estão reparando, por exemplo, um exemplo, as fontes veiculares, lá, por exemplo, a PM2,5 está na faixa de 0 a 400. Já as biogênicas, por exemplo, a CO está na faixa de 0,025 da emissão. Então, todo espalhado pelo domínio, claro, porque é a presença de vegetação, mas você vê que a escala é muito menor. Então, as emissões antropogênicas acabam superando as emissões biogênicas nesses casos, tá bom? Principalmente pela parte da escala. Então, as dificuldades. O próprio processamento desse inventário dentro do Smoke já é uma etapa extremamente desafiadora, principalmente para se manter o link entre os arquivos. Porque, como eu disse, conseguir manter a consistência e mapear todas as emissões em todos os arquivos, tem que ter um controle muito bom de todo o processo, entender muito o processo do Smoke para conseguir fazer isso. Então, não é uma tarefa muito simples. O outro ponto também, que é extremamente crítico, são os perfis. Que muitas vezes os perfis de PM2,5 e VLC são desenvolvidos por Estados Unidos, que o Speciate é baseado nas medições que eles realizaram lá. Então, nós temos que adaptar para o Brasil. Então, muitas vezes, o perfil que foi desenvolvido lá, por exemplo, de um tipo de combustível, não é o mesmo aplicado aqui no Brasil. Então, nós precisamos adaptar e é um ponto de melhoria para trabalhos futuros, com certeza. E a alocação vertical e horizontal também foi um ponto crítico que nós encontramos.
muito por conta, muitas vezes, erros de localização da própria fonte, que nós precisamos lapidar e ir atrás para identificar quais fontes estavam alocadas erradas no próprio domínio, e a alocação vertical também, qual a melhor forma de estratificar essas fontes nas camadas verticais, também um outro ponto, né? E para trabalhos futuros, nós vamos procurar melhorar os perfis químicos, revisar as fontes da região para identificar possíveis pontos críticos ou até mesmo acrescentar outras fontes, como outras indústrias, outros locais, outro tipo de fonte, como, por exemplo, queimadas também. É um ponto que precisa ser melhorado para trazer para os trabalhos futuros, porque houve-se casos em Vitória que se identificou, por exemplo, até a queima da turfa, que na região próxima, mas na região rural ali, próxima à região metropolitana de Vitória, que tem essas queimadas que acabam emitindo muita fumaça que acaba atingindo toda a região. Então, é um ponto que nós precisamos revisar para melhorar toda a faixa de inventário. Então, essas são as próximas etapas do trabalho que nós pretendemos evoluir. E é isso. Agradeço muito. Obrigado a todos.